Eu queria que a gente começasse já hoje, então. É um assunto tenso, é um assunto triste. Obviamente, a gente não gostaria de estar aqui tratando sobre o que está acontecendo no litoral norte. É muito triste. Todo ano a gente sabe dos riscos que tem nas encostas aqui no Brasil, principalmente no período do verão, quando as chuvas são mais intensas. E a gente tem aqui hoje, então, já foram identificadas algumas vítimas, né, da tragédia no litoral norte de São Paulo. E a gente tem aqui já alguns nomes que a gente já gostaria, então, aqui. As fortes chuvas que atingiram a região deixaram pelo menos 48 mortos, 47 deles na cidade de São Sebastião e 1 em Ubatuba. Então, nós temos aqui já abaixo a lista das vítimas da tragédia até agora. Nós temos, está aí na lista, está aí na tela para a gente acompanhar os nomes dessas vidas que foram perdidas neste final de semana, e nós temos o governo de São Paulo dizendo que essa lista pode ser muito maior. Nós temos ainda muitos desaparecidos, e essa lista está sendo toda hora atualizada. A gente pegou a informação com a secretaria em São Paulo, dizendo que após as chuvas, né, que ocorreram no litoral norte paulista, o número de desaparecidos registrados até o momento pode ser maior do que 25 pessoas, né? Diz o secretário, não é uma projeção pessimista, mas realista de que pode haver um número maior de vítimas, segundo relatos dos bombeiros e segundo a percepção de quem esteve no local. O secretário disse isso hoje em entrevista. Ontem, né, terça-feira, ao longo do dia, o posto de comando de São Sebastião tinha registrado 36 desaparecimentos. Hoje, porém, como já teve a identificação de 11 corpos, esse número mudou. E a gente vê o secretário falando, então, que de acordo com o relato dos moradores, residentes, que estariam com toda a família ali no local, principalmente na Barra do Saí, pode ser que tenham tido suas casas afetadas e estejam soterradas, mais pessoas ainda soterradas. Pode, então, haver a possibilidade de ninguém ter dado falta ainda de algumas pessoas e essas pessoas terem sido, então, vítimas de soterramento. Eles estão fazendo uma projeção porque estiveram lá no local conversando com moradores, né? Wilson, é uma situação muito triste, num momento, então, que a gente estava aí, o Brasil, vivendo uma festa, né, o carnaval, mas, assim, é um problema recorrente no Brasil. Nós tivemos o caso em Petrópolis, né? O sudeste, normalmente, do país, ele é muito atingido durante o verão por essas chuvas muito intensas, mas a gente tem agora essa chuva que, historicamente, é a maior que o Brasil já enfrentou, e, infelizmente, a gente vê, então, esse cenário de morte, de tristeza, se repetindo. Vanessa, sem dúvida, né? Eu, inclusive, acho que eu falei isso na segunda-feira aqui no Papo. Obra de saneamento, obra para você conter barreiras, esse tipo de serviço é um tipo de serviço caro e é um tipo de serviço que não aparece. É um tipo de trabalho que a classe política não tem o menor interesse de fazer, porque é um trabalho preventivo. Apesar de ser um trabalho que ele é menos custoso do que a reparação, mas é um trabalho, Vanessa, para você que está no chat, é um trabalho que você simplesmente não consegue ver, você não consegue, não tem um fita, sabe? Você não tem solenidade de corte de fita de, por exemplo, de uma encosta, sabe? Ou de uma barreira de contenção, sabe? Então você não consegue apresentar isso, né? Então, Você tem um monte de imagem, né? Exato, exato. Você não tem aquela imagem simbólica, sabe? Você não tem, né? Deixa até um desafio aqui. Vou até deixar um desafio aqui no chat. Vocês já viram alguém inaugurar obra de drenagem profunda, sabe? Porque isso é um problema de encosta, Vanessa, mas olha, eu até contei um episódio aqui, acho que foi ontem foi na segunda-feira, lembrando meus bons tempos de repórter de cidade. Eu lembro que eu fiz muita matéria sobre enchente, e toda a capital tem enchente. E toda vez quando nós íamos cobrar algum secretário de obras, eles falavam, não, você precisa de um trabalho de drenagem profunda. Tá, e aí, cadê a tal da drenagem profunda? Né? Então, assim,
É um problema que, infelizmente, no Brasil é recorrente, vai continuar sendo recorrente porque a gente não tem a cultura de prevenção. Enquanto a gente não Parece mudar que todo mundo sabe a solução depois que acontece o problema, né? E aí, então, é sempre assim, para o futuro, né? Não, a gente sabe o que tem que ser feito, mas nunca é feito. A gente vê isso acontecendo todo ano. A região sudeste é castigada todo ano. Ali, aquela região, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vê acontecendo esse tipo de coisa, e a impressão que nos passa como cidadãos, é assim, por que isso continua acontecendo? Aonde está o erro? Né? A gente tem a questão da prevenção, que você está dizendo, que não traz voto, né? Não rende fita ali, né? O pessoal fazendo a inauguração da obra, mas eu pergunto até quando isso vai acontecer? Entra governo, sai governo, todo mundo parece que sabe o que tem que ser feito, mas por que até agora não foi feito? Porque nós vemos a cada ano acontecendo esse tipo de desastre, pessoas morrendo, famílias sendo destruídas, e uma solução não aparece. Vanessa, então, posso comentar só esse problema do Brasil não conseguir fazer nada para prever, né? Eu não vejo só na questão de não construir obras, como o Wilson falou, mas também, principalmente, na incapacidade do poder público de impedir essas ocupações irregulares de terra, que nesse litoral norte acontece tanto por condomínios de luxo quanto pelos bairros mais pobres, gente que muitas vezes trabalha nesses condomínios, né? Isso no Brasil é uma coisa que acontece, essas ocupações de terra não acontecem só em áreas de Mata Atlântica, acontecem em todas as cidades do Brasil, e o poder público não faz nada, até porque existe uma certa simpatia da população, dos promotores, dos advogados, dos juízes, com as pessoas que vão invadindo esses terrenos, né? Eu conversei hoje com o Victor Carvalho Pinto, que é um professor do INSPER, e ele toca muito nesse ponto. O primeiro momento para você impedir uma ocupação é logo no começo, né? Quando as primeiras famílias vão lá e invadem o terreno que não pode. Mas assim que alguém ameaça fazer alguma coisa, entra lá um promotor com um pedido, uma liminar, e aí você impede que essas pessoas sejam removidas, e aí tem uma hora que a situação já está instalada. A gente vê essa questão, acho que a gente leu as mesmas informações, Duda, dessa questão, então, da especulação imobiliária ali, então, esses condomínios de luxo sendo construídos nas áreas teoricamente mais seguras, e então, aqueles moradores que não têm mais condição de arcar com uma casa naquele terreno, porque por conta da especulação, o preço sobe absurdamente, e aquelas pessoas de renda mais baixa não têm mais condição de pagar por uma moradia ali. Então, eles são obrigados a buscar lugares mais baratos para morar. E esses lugares mais baratos, então, ficam na encosta. A gente vê isso acontecendo. Mas aí a gente vê também a pergunta: aonde colocar essas pessoas? Né? Qual a solução para isso? Como tirar essas pessoas, impedir essas pessoas de construírem suas moradias na encosta, num local que, teoricamente, deveria ser protegido ambientalmente, para que a gente não tenha que passar por isso, e também para que não haja degradação, né, ambiental, com o crescimento, com a invasão ali de moradias. Mas como equacionar isso? Né? Aonde colocar essas pessoas para morar? Respondendo a sua pergunta, Vanessa, a resposta está no plano diretor que toda cidade com mais de 20 mil habitantes no Brasil deve ter. Toda cidade tem que se planejar e fazer uma análise de onde, por onde deve crescer e que investimentos são necessários para fazer isso. A questão é que ninguém respeita os planos diretores, né? As pessoas continuam construindo onde bem entendem e nada é feito.
Exatamente, né? A gente acaba, então, voltando para isso. É uma questão de respeitar o plano diretor, seguir uma lei, e aí acaba que isso não acontece, não tem fiscalização, é aquilo que você disse, constrói-se a primeira casa, ninguém faz nada, sempre tem um promotor, alguém ali que não fica contemporizando, e a coisa vai crescendo, crescendo, e infelizmente a gente tem uma tragédia dessa, com 48 pessoas mortas, né? Você estava falando isso, tem uma notícia que nós demos hoje aqui, que a Justiça autoriza a remoção à força de moradores de áreas de risco em São Sebastião. O pedido foi apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e pelo município, o juiz concedeu a liminar, né? Aqui, a Justiça de Caraguatatuba atendeu a um pedido do governo de São Paulo e do município de São Sebastião para retirar famílias que moram em áreas de risco, mesmo contra a vontade destas, e removê-las para abrigos. A decisão é do juiz Paulo Guilherme e vale para áreas de risco de 16 praias e vilas. São elas, tá? Boiçucanga, Juqueí, Camburi, Barra do Saí, né, onde tiveram o maior número de mortos, Maresias, Paúba, Toque Pequeno, Barra do Una, Barequeçaba, Varadouro, Itatinga, Olaria, Topolândia, Morro do Abrigo, Enseada e Jaraguá. O juiz, ele alegou que a medida deve ser usada como último instrumento do governo para remoção em caso de recusa dos moradores. E o juiz escreveu o seguinte: no presente caso, em que há um desastre em andamento, com notícia de mais de 40 mortos e 40 desaparecidos, obviamente esse número está desatualizado aqui, né? Além do alerta de chuvas, o direito à moradia deve ser flexibilizado diante dos direitos à vida, à saúde e à segurança dos moradores, disse esse juiz. Ele continuou aqui: convém alertar que o direito à moradia não pode superar os direitos à vida, à saúde e à segurança. Até às 8h25 de hoje, né, dessa quarta-feira, o governo estadual, o governo de São Paulo, confirmava em todo o estado 1.730 desalojados e 766 desabrigados. O número na área afetada ainda não é conhecido, nem para onde eles foram encaminhados. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que a medida assegura um último recurso às equipes de busca e salvamento. Obrigar é muito complicado, então vamos vir com assistência social, tentando convencer a pessoa a sair. Em último caso, a gente vai fazer a remoção compulsória, disse o governador, né? A região atingida por uma quantidade recorde de água deve sofrer com chuvas e clima instável até o final de semana. É muito triste a gente ler, então, que moradores, mesmo diante de todo o perigo que estão correndo, eles se recusam a sair de suas residências. Mas hoje, a gente lendo, a gente vê também que existe um grande medo, porque estão acontecendo muitos saques na região. Então, moradores que já haviam saído de suas casas, com medo de serem saqueados, com medo de terem todos os seus bens roubados, porque ainda tem isso, né? Diante de uma tragédia, ainda aparecem uns urubus, né, que querem se aproveitar dessa situação para obter vantagem, então, saqueando a casa daqueles que tiveram que sair por sua segurança, e essas pessoas, então, sendo obrigadas ali, impelidas a voltar para sua residência. Mas, o Wilson, você acha que é uma medida válida, assim, essa remoção compulsória desses moradores? Então, Vanessa, esse é um problema muito delicado em qualquer tipo de situação como essa, sabe? A remoção compulsória, ela é uma medida muito extrema, né? Não só pela relação de pertencimento que a pessoa tem em relação àquele imóvel, mas às vezes as pessoas não querem sair do seu próprio imóvel para ficar passando necessidade no abrigo. É uma situação muito, muito delicada, mas é bom lembrar o seguinte, né, gente? Assim, a preservação da vida humana, ela se sobressalta em relação ao resguardo de qualquer, enfim, bem material, sabe? Então,
a remoção compulsória, apesar de ela ser polêmica, ela tem essa necessidade, ela tem essa finalidade, né? E ela é necessária, né? Principalmente nessas regiões, olha aí, você vê pelas imagens que o risco de você, enfim, morrer soterrado, ele é um risco alto, né? E tem um detalhe, Vanessa, só para fechar, que eu estava fazendo botando aqui na cabeça no lugar, quando a gente fala um pouco sobre a prevenção, é engraçado, porque se você for ver, nesse tipo de tragédia natural, o filme é sempre o mesmo, sabe? O filme é sempre o mesmo, estamos assistindo o mesmo filme todo ano. Você tem, no início do ano, uma chuva forte, você tem o deslizamento de terra, aí, pronto, aí vai o governador, vai o presidente para fazer uma visita, né? Quando vai, né? O único ponto fora da curva foi do Bolsonaro, né? Que não foi para fazer esse tipo de visita, ou foi só depois de muito pressionado. Aí depois vem governador, aí tem liberação, aí tem decretação de estado de calamidade, liberação de recursos da União, aí depois vai ter uma frente parlamentar que vai visitar a obra em loco, aí vai ter aquela comoção na Câmara dos Deputados ou também no Senado, e aí depois, o que vai acontecer? Esquece-se. Né? A mídia vai estar em cima, vamos falar desse assunto durante umas 2 semanas, vai ficar todo mundo em cima, falando, fazendo aquelas clássicas matérias sobre o governo não investiu tanto em prevenção, ou deixou de investir aquilo, ou só investiu 2% do orçamento em ações contra enchentes. Né? Hoje são 22 de fevereiro. Eu aposto com vocês que no dia 1º de março, ou até, no máximo, no dia 10 de março, esse assunto já vai estar passado, a gente vai falar de outra coisa, e esse assunto vai ser esquecido, infelizmente. É um roteiro, né, que acontece anualmente, a gente sabe exatamente o que você falou, Wilson, você falou passo a passo do que acontece todo ano, e aí a gente vai de novo na questão da prevenção, a gente também... Vamos falar das pessoas que invadem, obviamente a gente sabe que por questões, a grande maioria por questão de necessidade de ter um local para morar, mas é mais que urgente que a gente tenha uma política ambiental séria que impeça a construção de residências nessas áreas que são consideradas de altíssimo risco e uma política de habitação que consiga abraçar essas pessoas que não conseguem moradias ali dentro do seu orçamento para que elas vivam com dignidade. É muito triste a gente ver famílias, né, sendo devastadas com isso, sendo que a gente tem o poder público que sabe exatamente esse roteiro que você deu aqui, o Wilson, e a gente, todo ano, a gente está noticiando esse tipo de coisa. Vanessa, aí você falou da questão compulsória, acho que é interessante lembrar que tudo que é compulsório, tirar as pessoas das casas, é muito difícil, né? Aqui em São Paulo, por causa da Cracolândia, se falava muito da internação compulsória, você pegar a pessoa, levar para o hospital e obrigar ela a ficar lá dentro, e isso é super problemático, né? As pessoas não querem, e advogados vão defender elas, e é muito difícil. O cálculo do risco que a pessoa corre é um cálculo muito individual, né? Essas pessoas que querem permanecer nas próprias casas, elas estão olhando ali em volta e estão vendo que possibilidade que tem da casa desabar ou não, da casa ficar em pé. E aí, por que essa pessoa vai agora dar ouvidos para um agente do governo ou da prefeitura que ela nunca viu antes, né? E pegar e flexibilizar esse direito de moradia? Pô, ninguém quer sair da própria casa, né? Sair da própria casa e, como vocês falaram, assim, correr o risco de ter os seus bens saqueados por outra pessoa, ou de voltar lá, você não tem o direito de terra do terreno, ou tem outra pessoa morando na sua casa. Então, dá um super medo nesse momento, está todo mundo com muito medo, e entendo, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas também. Elas estão morando nesses lugares de riscos há muitos e muitos anos. Por que agora alguém vai lá e obriga ela a sair de casa? É difícil de aceitar.
No momento, parece assim que foi uma solução imediata para mitigar risco de outras mortes, porque ainda existe, né, risco de mais chuvas. A gente conversou com o Instituto Nacional de Meteorologia, então está previsto ainda mais chuva para a região. Eu entendo que é uma medida urgentíssima, para poder tirar aquelas pessoas, para que ninguém mais corra o risco, mas isso causa um outro trauma. Essas pessoas já estão passando por esse tipo de situação, enfrentando desalojamento, estão perdendo seus móveis, perdendo suas vidas ali, né? Suas memórias, seus registros, e ainda ter que enfrentar mais uma situação traumática de serem retiradas à força de suas casas, para poder ficar em risco, para poder ficar em segurança, sim, para poder ficar em segurança, mas ainda assim é traumático você chegar para alguém e obrigar aquela pessoa a sair de dentro da sua própria casa, porque ali não oferece mais segurança, né? A gente tem um VT aqui que mostra que a Defesa Civil anunciou 4 dias antes o risco dessas chuvas intensas no litoral de São Paulo. Queria pedir para o Joel poder liberar para a gente esse VT, por favor. Quando o IMET começou a identificar que haveria essa previsão aí assustadora de chuvas no litoral norte de São Paulo? Bom, Cris, diariamente a gente faz o nosso briefing, que é uma reunião, no qual a gente coloca as condições de tempo para todo o Brasil e faz um monitoramento aí sempre de 24 horas, 48 horas. Por quê? Porque os modelos, eles têm uma simulação, eles fazem uma simulação ao longo do dia 2 vezes, vão atualizando, e quanto mais próximo houver essa informação, melhor, porque a acurácia do modelo também conta, ou seja, até 120 horas a gente tem uma acurácia muito boa, mais de 95% de acerto, e a partir aí do 3º, 4º dia a gente já perde um pouco. Então, como essas chuvas aconteceram aí de sexta, sábado, a gente já estava monitorando desde segunda-feira e já estávamos colocando alertas, avisos em nossa página, só que a página, os avisos, ele fica em torno aí de 24 horas. Mas na quinta já foi colocado aviso de chuva intensa, tempestade, que são avisos diferenciados, porque tempestade leva em consideração granizo. Então, nós já estávamos colocando, então, aproximadamente aí uns 4, 5 dias antes do evento, a gente estávamos aqui monitorando, reportando isso à Defesa Civil, porque os nossos avisos que ficam na página, eles são encaminhados, a Defesa Civil recebe diretamente, e, posteriormente, houve reuniões também que chegaram ao consenso, é uma reunião feita justamente com o Senad, com o IMED, Semadem e as defesas civis estaduais, até mesmo aqui na sede, em Brasília, que fica a sede, tivemos esse acordo, chegando à conclusão que ia ter essas chuvas, estávamos monitorando mais ou menos aí uns 4, 5 dias, que isso. Então, essas chuvas já eram esperadas, foram emitidos alertas, o governo de São Paulo ignorou esse alerta por 2 dias, moradores também ignoraram esses alertas. Que esses moradores, Vanessa... Né? Oi? Que os moradores ignoraram os alertas. Os moradores ignoraram. Se eles ficaram em casa... a casa foi embora, né? Acho que esses alertas, eles funcionam muito em outros países, né? Sei lá, nos Estados Unidos, tal. As pessoas ficam em casa e estão protegidas. Mas como no Brasil está todo mundo morando em área de risco, aí, no meio do carnaval ainda, né? Tá todo mundo, além das pessoas que moram sempre lá, ainda tem as pessoas que estão em casas de veraneio. Um alerta desse, o ideal seria que as pessoas não viajassem no carnaval vendo que está chovendo, que é uma coisa também difícil de acontecer, e as pessoas que moram lá, aí realmente o alerta não serve para nada, né? É muito curioso isso. A gente pensa assim que muitas mortes poderiam ter sido evitadas. O brasileiro tem essa coisa de achar que o desastre nunca vai acontecer, né? De achar que o país é um país abençoado, que a gente não tem desastres. Temos. Levem em consideração os alertas. Eu tenho certeza, por exemplo, hoje eu recebi um alerta da Defesa Civil aqui de Brasília, dizendo aqui do perigo que vão ter fortes chuvas aqui. Eu duvido
que alguém aqui em Brasília esteja preocupado com o que vai acontecer. Então, não tem isso. As pessoas precisam ser educadas para entenderem que existem pessoas por trás estudando aquilo, pesquisando, que são especialistas naquilo, acompanham, e eles têm dados confiáveis para poder emitir os alertas para todo mundo. Então, a gente pedir para governos não ignorem alertas, moradores, por favor, nunca mais ignorem alertas. A gente tem aqui, a gente estava falando, Duda, da questão da ocupação urbana desordenada. A gente deu aqui uma matéria hoje sobre isso, falando da questão do desmatamento e o aumento da área impermeável do solo ali na região, que são alguns dos efeitos causados, né, pelo movimento. A tragédia provocada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo coincide com o crescimento da ocupação urbana desordenada sobre a região. Aqui a valorização de locais como a Barra do Saí, Baleia e Juqueí, o adensamento construtivo, eles têm avançado em direção às encostas ali na região. Em São Sebastião, por exemplo, cidade mais atingida pelas chuvas, a área urbanizada mais do que quadruplicou. Então, assim, é a tal da questão da área impermeabilizada, né? E isso vem acontecendo desde 1985. Ultrapassando os 1.800 hectares em 2021, de acordo com os dados da plataforma Map Biomas. As imagens do satélite mostram que houve a abertura de novas vias, o adensamento construtivo e a expansão para a Serra do Mar. Em Ilhabela foi registrado um aumento de 6.400% no mesmo período, pulou de 6 para 390 hectares. Já em Ubatuba, o avanço foi de 419,6%. Caraguatatuba teve uma alta de 348,7%. Então, nesse cenário, houve uma valorização dos terrenos mais próximos da orla. Além disso, a urbanização afetou áreas de necessária preservação. Com o desmatamento e a impermeabilização do solo, o ritmo de escoamento da água ele é mais intenso, né? Como mostramos aqui, o número de mortes causadas pelas chuvas que atingiram o litoral norte, né? O número é 48 pessoas mortas. A gente tem um VT sobre isso, Duda. Eu queria que o Joelton soltasse para a gente, que é com a Mariana Bontempo, que ela é arquiteta e urbanista, e ela vai falar sobre os efeitos dessa impermeabilização do solo. O que acontece é que o litoral brasileiro tem o processo histórico com o maior percentual da população brasileira historicamente, né? Nordeste e Sudeste são onde habita a maior parte da população. E nessas duas áreas, e também um pouco do sul, você tem uma faixa litorânea que ela é muito estreita, acompanhada de uma serra, né? Então você tem uma área que vai ser mais ou menos propícia à ocupação humana, muito estreita. Então a ocupação vai subindo essas serras, né? E é de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, assim como a Amazônia, é um tipo de biodiversidade que ela é muito sensível. Ao contrário do Cerrado, que é onde eu estou, as raízes são menos profundas. Com o advento do carro e acesso ao carro, não há limites mais para o urbano, né? Então, a cada vez mais as fronteiras urbanas vão indo para as áreas que antes eram de vegetação nativa, e a galera, todo mundo quer ter sua casinha no seu condomínio, que isso já é bastante a destruição da natureza por parte de alta renda para construir condomínios, que as pessoas vão espraiando a mancha urbana com acesso ao carro, cada um quer ter a sua casinha no meio do matinho, e isso você vai... E essa vegetação de jardim não é vegetação nativa, né? Não é uma vegetação que ela é própria para aquele clima, para aquele local, onde há uma relação dessas espécies com o solo. Então, você vai ampliando a fronteira urbana, chegando nesse ruro urbano, que é uma coisa meio rural, meio urbana, e vai ampliando essa área de desmatamento, né? E vai expondo cada vez mais áreas de solo e vai piorando cada vez mais, né? E aí, Duda, seus comentários aí. Então, isso que a Mariana colocou, quem conhece essa região sabe bem isso, né? Porque ali, por exemplo, você não tem prédio.
você vai ter prédios, por exemplo, em outros lugares, ali, por exemplo, Riviera de São Lourenço, em que você tem, quando a gente fala esse adensamento, então são prédios muito grandes, aquilo lá foi um projeto super antigo, a Riviera, mas essas outras praias onde a tragédia pegou mais, você tem condomínios e bairros de casas mais luxuosas que ficam perto da praia, e que vão desmatando realmente um pouco das encostas, e aí entre a estrada e a montanha, as casas mais chiques ficam entre a estrada e a praia, né? Entre a estrada e a montanha, geralmente você tem outros bairros que são criados da população que trabalha nessas casas de veraneio, ou que é pedreiro, ou cozinheiro, faxineiro. Então, o resultado disso daí é que toda essa região ela acaba se espraiando muito, uma coisa que a Mariana fala. Ao contrário de outras regiões, como a Riviera de São Lourenço, ou como a Camboriú, praia que você tem esses prédios, e aí você mais ou menos consegue controlar que as pessoas estão mais localizadas ali e não tem esse espraiamento tão grande como a gente tem no litoral norte, que são as praias mais bonitas que o paulista tem, né?